Olá, o Alesp em Pauta de hoje vai falar sobre Previdência Social. Olha, no dia 24 de janeiro, a Previdência Social, o maior programa de redistribuição de renda do país, completou 101 anos de existência, de história e de serviços prestados à população brasileira. Olha, a data, ela também celebra o Dia do Aposentado. Previdência Social é um seguro social em que o trabalhador participa através de contribuições mensais. Esse benefício, o benefício dessa contribuição é garantir ao trabalhador segurado uma renda, né, claro, na hora em que ele não puder mais trabalhar, ou seja, quando ele se aposentar, né? Bom, para bater esse papo aqui comigo em nossos estúdios, eu recebo a doutora Norma dos Santos Matos Vasconcelos, que é advogada, especialista em direito previdenciário, e a doutora Geisla Simonato, né? Geisla, a doutora Geisla, advogada, mestre em Direito Previdenciário da PUC de São Paulo. Bom, olha, bem-vindas aqui ao nosso programa para a gente bater esse papo, né? É um bate-papo mesmo sobre aposentadoria. E eu queria que vocês já explicassem ao nosso telespectador, né, o papel da Previdência e também falassem desses 101 anos de existência, né, da Previdência Social. Boa tarde, Sérgio. É um prazer estar aqui falando Prazer é todo nosso, doutora. Sobre Previdência, né? É um assunto tão importante para a sociedade brasileira, porque trata de assistência social, previdência social, a seguridade social, né, que nós temos no país. Tem as três vertentes, que é saúde, previdência e assistência social. E a parte de previdência, que é a parte custeada por empregados, né, empregador, administrada pelo governo, é uma parte muito importante, que, assim como você falou, é o que garante, né, muitas pessoas após a inatividade. Na maioria das vezes, né, esse segurado que se aposentou, ele acaba contribuindo para a família toda, né? Isso é uma realidade do nosso país. A Previdência Social acaba de completar 101 anos. Ela iniciou lá em 1923, através da Lei Eloy Chaves, que criou as caixas de assistência, inicialmente pelos ferroviários, mas depois disso, né, e na verdade foi um anseio da sociedade naquela época para a proteção social do trabalhador. Ali, na época, os ferroviários, né, engajados em receber alguma garantia para a aposentadoria, foi criada, através da Lei Eloy Chaves, uma garantia de aposentadoria. Inicialmente aos 50 anos de idade. Naquela época teve muita dificuldade de aceitação desses 50 anos, né? Politicamente, essa aceitação depois foi... A Previdência Social, a aposentadoria foi garantida porque houve ali uma pressão política. Então, naquela época, doutora, se aposentava com que idade? 50 anos. Tá falando foi agora, inicialmente com 50 anos. Isso veio gradativamente, né? Mudando. E engraçado, eu tenho aqui, olha aqui, ó, o primeiro aposentado do Brasil, que foi o Bernardo Gonçalves, chefe de estação de repartição de transportes da São Paulo Railway Company, em Piritiba, no interior de São Paulo. Rede ferroviária. Rede ferroviária, Então, através das caixas de assistência, né, que foram criadas, depois logo vieram novos decretos que criaram para outras categorias, caixas de assistência. Primeiramente, né, era só contribuição, caixas de assistência. Caixa de assistência. E pensões. De pensões, né? Na verdade, garantia aposentadoria e pensão. E depois das caixas de assistências, em 1900, teve a Lei Orgânica da Previdência Social, que também trouxe ali o regimento, né, das aposentadorias da Previdência Social. Em 1960, criou o que muita gente ainda chama, hoje em dia, INPS, que reuniu todas essas caixas de assistência numa previdência, numa instituição só, que cuidava de benefícios. Né, muita gente até hoje, né, procura, olha, eu estou na Caixa. Instituto Nacional de Previdência Social. Sim, de Previdência Social. As pessoas ainda comumente falam sobre
Olha, eu vou procurar o INPS. É. Ainda falam, quando estão num benefício por incapacidade, falam que estão na Caixa, né? É. Olha, eu Hoje vou mudou, ficar na Caixa. INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade, né? Social. Isso. De Seguro Social. Do Seguro Social. Né? Então, depois da criação do INPS, nós tivemos outras legislações marcantes, né? Como a Constituição Federal, que trouxe para o seu bojo como cláusula pétrea, né? A questão da Previdência Social. Em 1991, tivemos 2 leis que substituíram a LOPS, a Lei de Benefícios e a Lei de Custeio, a 8.212 e a 8.213. Essas leis, elas, na verdade, até hoje, elas são utilizadas. Nós tivemos, em 98, uma grande reforma previdenciária, né, através da Emenda Constitucional número 20. E, em 2019, tivemos aqui, hoje em dia, está presente aí nos benefícios, todo mundo falou da reforma, né, 103 de 2019. A criação, aqui diz, né, do INSS foi em 1990, 27 de junho de 1990. Olha isso. Muito, é recente até. Não é recente. tão... Né? Nós temos, na verdade... Se o primeiro aposentado foi em 1923, né? Através das Primeira caixas pessoa a de se aposentar. A proteção social, na verdade, ela começa ali em 1600, né? Através da Lei dos Pobres, do que chamava Lei dos Pobres, que era uma contribuição obrigatória da sociedade para com a igreja que administrava isso, mas para ali era assistencialismo mais, né? Porque cuidava dos desempregados, dos doentes. Depois, na segunda Revolução Industrial, tivemos aí a Otto Bismarck, tem a lei que nós trazemos dentro do que a gente tem hoje de previdência. A gente tem conceitos da lei bismarckiana da Alemanha. E também temos dentro da Seguridade Social a questão de assistencialismo. Desculpa, Geisla, lembra do nome? Ele é inglês. Temos também ali características da legislação inglesa. Inglaterra, né? Isso. Da Inglaterra. Na parte de assistência social. Sim. Nós temos a parte de previdência, que traz ali característica da lei alemã, e temos a parte de assistência social, que tem a característica da questão de assistência social. Nós temos as 3 vertentes, né? Dentro da Seguridade Social, como eu falei no início, a gente tem a Previdência Social, a gente tem a assistência social e a saúde. Hoje, Geisla, hoje tem, vamos dizer assim, não sei se números, né? Mas quantos aposentados hoje, mais ou menos, existem aqui no Brasil? Você tem ideia? Olha, não tenho... De números, né? Eu não tenho esses dados. Pois eu tenho. Tem? Olha, atualmente existe no Brasil, menina, mais de 23 milhões de aposentados. Ou seja, 23 milhões, 34 mil, para ser específico, né? 648 aposentados. E desse total, 11 milhões, 238 mil, 991, né, são homens. E a mulher tem mais aposentados mulheres do que homem. Mulheres, 11 milhões, 238 mil, 991. São mulheres. Quer dizer, não é uma diferença tão grande, mas... Sim. Né? Acho que a mulher tem mais... Né, a gente falar assim, a mulher se aposenta... Né, até pela idade, né, a questão da diferença do homem, que hoje são 65 anos para o homem, né, Geisla? 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher. E também isso representa... A taxa de mortalidade do homem é mais alta. A gente tem mais mulheres recebendo pensão por morte do que homens recebendo pensão por morte. Se a gente for falar, tem vários tipos de pensões, de aposentadoria, né? Sim. Você tem por invalidez, você tem, né? Aliás, você falou em casa, minha mulher fala assim, você vê aquelas pegadinhas, os vídeos, você já viu mulher fazer isso? Aquelas pegadinhas que o homem faz, né?
que se rebentam todas, aquelas pegadinhas do Faustão que tinha, lembra? Raramente você vê uma mulher fazendo aquelas estripulias, né? Geralmente é homem. Aí o que acontece? O risco é bem maior de você ficar inválido ou morrer. Não é impressionante? Como o homem tem essa capacidade, né? E você acabou falando nisso, o homem tem muito mais propensão a... A expectativa de vida do homem também é menor, né? E o tempo de aposentadoria, né? A expectativa de receber a aposentadoria do homem também é melhor. Hoje a gente tem uma média aí da mulher recebendo aposentadoria entre 10 e 15 anos, né? Da idade que ela se aposenta, com 62 anos. Uma perspectiva de receber aposentadoria de 10 a 15 anos. E o homem, desculpa, falei ao contrário, do homem de 10 a 15 anos e a mulher entre 20 e 22 anos. Então a mulher, ela tem uma perspectiva maior, né, de vida e, portanto, também de percebimento da aposentadoria, entre a data em que ela se aposenta e ela falece. E eu queria que vocês falassem também, claro, né, não tem muito tempo, há pouco tempo, foi mudada né, o sistema, a maneira como de se aposentar. Eu queria que vocês explicassem um pouco para o nosso telespectador. Né, como eu falei até antes com vocês aqui, a gente tem uma TV aqui, que é uma Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo. Né? Então, quanto mais a gente explicar, vocês explicarem, eu só sou um mediador aqui, né, de como é feito, como acontece, né, a questão da aposentadoria, tudo por linguagem mais simples possível, melhor para o nosso telespectador. Como é a Casa do Povo, né? Então todo tipo e nível de pessoas assistem, toda classe social, eu digo, assiste a TV Assembleia, né, TV Alesp, e é legal a gente falar, né, de uma maneira mais simples possível. E eu queria que vocês falassem dessa transição, né, da aposentadoria, vamos dizer assim, antiga para a nova. Nova maneira, né? Uhum. Nós tínhamos, né, uma aposentadoria por tempo de contribuição na legislação anterior, né, antes da reforma. E essa aposentadoria, ela levava em consideração o tempo de contribuição. Ela não levava em consideração a idade. De certa forma, levava um pouco, porque ela tinha aplicação de um fator chamado previdenciário. Uhum. E isso todo mundo, né, sabe, né, o famigerado fator previdenciário, isso, que comia ali um pedacinho do valor da renda da pessoa. Então, esse fator previdenciário, ele tinha uma fórmula de cálculo que inseria a idade. Mas, diante de algumas situações, como o tempo de contribuição, idade, esse fator previdenciário, ele ficava mais perto de 1 e ali não tinha a negatividade no valor do benefício. Tínhamos a aposentadoria por idade, as aposentadorias por incapacidade, né? A aposentadoria especial, que leva em consideração aí, fatores agressivos, né? Para um tempo menor de contribuição. Tínhamos ali 15 anos, né? O mineiro de subsolo, tínhamos 20 anos e 25 anos, que a maioria se enquadrava. Era só você ter o tempo de contribuição, você ia pedir, independente da sua idade, a sua aposentadoria. A reforma da Previdência, na verdade, ela trouxe uma mudança, inserindo, que acho que era o que mais se queria, né? Acho que em todas as reformas, né, era inserir uma idade mínima. E, de certa forma, tirando as regras de transição ali, foi inserida uma idade mínima. A regra nova, a regra geral, ela fala, mulher com 62 anos, quem entrou depois da reforma, pede-se como requisito para uma aposentadoria programada, 62 anos da mulher e 65 do homem. Uhum. Tempo de contribuição do homem de 20 anos e 15 anos da mulher. Isso para quem entrou depois da reforma. Para quem já estava no sistema e não reuniu requisitos até a data de 13/11/2019, essa pessoa ela tem direito a uma regra de transição. Se ela não teve o direito adquirido, né? Porque você vai analisar a situação da pessoa, pode ser que antes da reforma ela tinha direito adquirido. Então, se esse benefício tem um valor melhor, ela pode requerer agora com data retroativa se o valor do benefício ficar melhor. Então, é sempre bom ali fazer uma análise de qual momento é melhor o segurado pedir esse benefício
para que o valor da renda ali seja melhor. Hoje nós temos nas regras de transição a aposentadoria por idade mínima, a por pontos. A aposentadoria especial traz uma regra de transição porque insere idade, não tinha idade na aposentadoria especial. Nós temos a regra do adicional de 50%, porque o tempo que faltava quando entrou em vigor a reforma da Previdência... Então, antes dessa reforma, só para a gente entender um pouco, você só se aposentava por contribuição. Tempo de contribuição. Não por idade. Por idade, você se aposentava por tempo de contribuição, ou as aposentadorias por incapacidade. Normal, na regra antiga, tanto na regra antiga como essa nova regra, você se aposenta por idade também. Tem aposentadoria por idade. Tá, e por tempo de contribuição. Quem estava na regra anterior tem as regras de transição. Aumenta a idade de 6 em 6 meses. Hoje, a mulher em 58 e 6 meses e o homem 62 e 6 meses. Porque não precisa atingir os 65 se ela tem a idade na regra de transição. Para a regra de transição. Você estava no sistema, você tem direito a se aposentar na regra de transição. Você não estava no sistema, você vai pegar a regra cheia. Né? E você teve direito adquirido na regra anterior à emenda constitucional, você vai poder optar pelaquela regra, que é a regra do direito adquirido. Além das regras de transição, a gente tem a aposentadoria por incapacidade, né, também, que antigamente chamava-se invalidez. O nome, na verdade, ele está errado, porque o que considera é a incapacidade da pessoa, né? Então, mudou, a reforma da Previdência trouxe esse novo conceito, porque até o auxílio-doença, as pessoas, eu estou doente, eu posso ter o benefício. Não, não é só porque está doente que tem direito ao benefício, né? Você tem que provar que você está incapaz. Então, a nomenclatura mudou na legislação para corrigir, né, essa mentalidade que se tinha de que todo doente tem direito. Todo doente tem direito, não é? Você não está incapaz, você não está... E o que considera incapacidade. Incapacitado de trabalhar. Você está doente e, dependendo da doença, você pode continuar trabalhando. A doença, ela não pressupõe a incapacidade. Não pressupõe, né? Você está gripado, você vai trabalhar, tudo bem. Você está doente, mas você vai. Né? E também, na verdade, na legislação anterior, tinha a aposentadoria do deficiente, que era uma forma, na verdade, da pessoa com uma certa deficiência, que, ela poderia requerer esse benefício, que não, independente da idade ali, né, tem a idade, mas a característica é uma deficiência leve, moderada ou grave, aí tem um tempo de contribuição diferenciado, menor que os 35 anos que anteriormente era exigido, e essa pessoa pode se aposentar sem aplicação do fator previdenciário. Essa regra atualmente existe, ela é uma aposentadoria que muitas vezes ela tem um valor melhor, porque a forma de cálculo dela, considerando o tempo de contribuição, é menor. Nós temos a regra do adicional de 50%, que aí eu volto para a regra de transição, e aí você, 50% do tempo que faltava quando entrou a legislação, você tinha 33 anos de tempo de contribuição, faltava 2, então você acrescenta 50% a esse tempo, e você tem direito a aposentar, mas tem aplicação do fator previdenciário. Se eu acrescentar 100% a esse tempo, considerando a idade, que aí as idades, você considerando a idade, você vai ter o tempo, a sua renda também sem aplicação do fator previdenciário. A fórmula de cálculo da renda também mudou. E mudou bastante, porque antigamente a aposentadoria você tinha 100% da média salarial, descartava 80% da média, descartava 20% das menores. Se você, dependendo da idade, tinha aplicação ou não do fator previdenciário. Hoje essa regra mudou, a renda se calcula 60% do valor da média de 100% da média de julho de 94 para cá. Ele só pega os valores de julho de 94 para cá, 100% da média, 60% do valor, mais 2% do que exceder para a mulher 15 anos de tempo de contribuição e 20 anos do que exceder para o homem. Aí tem a questão do tempo que você precisa,
O homem, por exemplo, para ter uma renda de 100%, é de 40 anos em média. Eu fiquei sabendo por vocês aqui. Falei, cara, e a mulher, 35 anos de contribuição. Então, quer dizer, no caso do homem, para ter o teto... Hoje o teto está em 7.800. 7.800? Na verdade, o teto ele também vai depender das suas contribuições durante a sua vida contributiva, né? Porque a Previdência ela vai utilizar seu salário de julho de 94 até a data da sua aposentadoria. Então, para que a gente tenha o teto, uma das condicionantes é a pessoa ter contribuído todo esse período pelo teto e aí alcançar essa aposentadoria de 100%. Então, a gente precisa de uma média que faça valer o teto. É difícil a gente ter uma pessoa que, durante toda a sua vida contributiva e sem lacunas, né, todo mês ali, deu o teto para a Previdência Social. Então, é difícil a gente ver uma aposentadoria. 40 anos, né, gente? É muito difícil. Mas também pode 40 anos por idade. Pode chegar, se ele tiver... Sim, a pessoa Eu digo a aposentadoria por idade. Né? 40 anos... contribuindo, de contribuição. Pode. A aposentadoria por idade, ela exige uma idade mínima. Mas ele pode chegar a uma idade que fez 40, sei lá, chegou aos 40 anos, né? Ele pode também se aposentar. Começou a contribuir aí com 20 anos. Antigamente menos, né, gente? Até menos, Era até né? menos, né? Então, você podia trabalhar. Eu comecei com 14 anos, meu primeiro emprego. Sério? Meu primeiro emprego foi com 14 anos. Antigamente a gente podia, né? A minha função nem existe mais, operadora de telex. É a mudança. Operadora de telex. Operadora de telex. São as mudanças. Então, esse valor, esse tempo de contribuição elevado é muito comum a gente ver em pessoas que exerceram atividade rural, né, que lá na infância trabalharam, conseguem resgatar este período contributivo para utilizar na sua aposentadoria, né, que as pessoas que exerceram uma atividade em âmbito familiar, para subsistência, elas conseguem se valer deste período até 91, mesmo sem ter feito o período de contribuição. E se a pessoa que nunca contribuiu na vida, nunca, nada, ela pode se aposentar também pela idade? Se ela nunca contribuiu com nada na Previdência, por exemplo, no caso até de trabalhadores rurais. Entra na parte da assistência social, não é uma aposentadoria. Tá. As pessoas confundem um pouco, né, esse amparo assistencial. Então isso é um amparo assistencial. Que leva as pessoas conhecem como LOAS. Eu tenho um LOAS, né? O amparo assistencial, ele é um valor destinado para as pessoas de baixa renda, né? Ele é feita uma análise daquela família para que ela tenha direito a esse benefício assistencial. Então, existem requisitos. Hoje em dia, antigamente, a renda per capita é de 1/4 do salário mínimo, para que aquela pessoa tenha concedido o benefício. Hoje em dia, na verdade, tem decisões e o próprio INSS já está desconsiderando o valor de uma aposentadoria também de um salário mínimo e concedendo para o cônjuge ou outro membro da família que precise de um amparo assistencial outro valor de um salário mínimo. Mas é um benefício assistencial. As pessoas confundem, falam, estou aposentada, né? Mas, na verdade, não tem 13º esse benefício. Ele só realmente é um benefício assistencial, ela recebe por 12 meses. A aposentadoria, a pessoa contribuiu e ela vai ter um 13º salário. Uhum. Olha, eu na volta, nós vamos fazer um intervalo. O meu diretor já está falando, chegou a tanto, tem que fazer um intervalinho. Uhum. Tá bom, vamos fazer. Para a gente voltar aqui e falar também, no próximo bloco, de um projeto de lei complementar aqui da nossa Casa de Leis, né? Porque essa Casa de Leis está aqui para isso, para criar leis para que beneficiem a população do nosso Estado, né? Eu estou falando em âmbito estadual, claro, tem âmbito federal, enfim. Mas eu queria, na volta, falar sobre esse projeto de lei complementar, tá bom? Perfeito. Então, é um instante só, gente. Eu volto daqui a pouquinho.
Bom, estamos de volta com o Alesp em Pauta, hoje falando de aposentadoria, né, de previdência social. Eu queria saber quais foram as justificativas aí no caso para essa reforma previdenciária de 2019, Gislaine. A justificativa, ela Doutora foi... Gislaine, falei Gislaine, olha menina, doutora Gislaine. Gislaine, ó. E ainda falei o nome errado, ó. Tá parecido. Tá ali, começa com... É Gi, né? Gislaine. Gi, é mais fácil G, mas G. doutora Gislaine. Vai, doutora. As justificativas para a reforma da Previdência foram de realmente economizar para os cofres públicos, dar uma enxugada. Né? Um déficit da Previdência que veio aí com os anos, né, em virtude do aumento da expectativa de vida. Né? A gente cada vez mais... E aumentou bastante, né? Aumentou bastante. E a gente tem um decréscimo da taxa, né, de natalidade. E o que isso significa? Que à medida que os anos vão avançando, a Previdência ela tem um sistema de repartição simples. Então, as pessoas que estão nascendo hoje, elas vão para a vida ativa, elas vão contribuir para aquelas pessoas que estão em inatividade. E cada vez mais a gente vê aí que as pessoas que estão em atividade, em proporção para as pessoas que estão em inatividade, vem diminuindo. A gente tinha lá em 1980, cada ativos que nós tínhamos era mais ou menos 9,2 para uma pessoa inativa. Hoje a gente está 1,6 para uma pessoa inativa. E a Previdência atenta a isso, um aumento da expectativa de vida, ela pensou, poxa, a gente precisa economizar. Quer dizer, tinha que acontecer essa reforma, tinha que ser feita, não tinha o que fazer. Quando a gente fala em aposentadoria por idade, a gente tem muitos argumentos aí para elevar a idade, né? Embora a gente esteja falando de Brasil, né? Nosso país é muito grande. Então, a idade que a gente verifica em São Paulo, às vezes ela não se aplica ali numa cidade do interior do norte. Né? E a Constituição Federal, ela dá aí alguma amplitude para a gente fazer uma legislação mais regional. Né? Então, uma das dificuldades, não é impossível, né? Mas uma das dificuldades que a gente tem é de dar uma idade que se aplique para o Brasil inteiro. Né? Mas, de fato, quando a gente fala em expectativa de vida, né, a gente precisa alargar um pouquinho porque os cofres da Previdência ela tem um sustento. Né? Mas uma crítica... Mas isso correria o risco de quebrar a Previdência? Sim, se a gente continuar nesse ritmo de envelhecimento da população. Né? Quando a gente fala de Brasil, a gente fala num envelhecimento muito rápido. Né? A gente tem uma previsão aí de em 2100 a gente está com mais população idosa que a França. Né? Então, essa é uma preocupação, economia dos cofres públicos, o que no fim, né, não foi muito praticado, porque veio logo a pandemia e a gente teve aí muito gasto com os auxílios emergenciais. Então, aquilo que se economizou da Previdência, né, já foi gasto ali na pandemia. Né? Então, uma crítica que se faz é que a Previdência, essa reforma, ela pensou aí em economia dos cofres públicos, mas ela não teve muito vistas aí as imprevisões que podem vir. Não tem muito cálculo, né, atuarial, enfim, né, não tem base científica, é só vamos economizar tanto e fazer um corte de direitos. Né? Então, a gente tem enxuga-se, né, o gasto com a Previdência, mas também cortam-se muitos direitos. E quando eu falo cortam-se muitos direitos, não é só aumentar a idade, a gente tem outros direitos aí que foram enxugados e que não fazem muito sentido. Por exemplo, a doutora Norma comentou, né, da inserção da idade para aposentadoria especial. Quando a gente fala de aposentadoria especial, a gente está falando na exposição a agente nocivo. E antes da reforma, pensava-se só em anos de exposição. E agora a gente fala de anos de exposição mais idade. Então, deixou de ser nocivo aquele número de anos de exposição?
Eu posso ultrapassar esse número de anos de exposição para eu chegar naquela idade? Então, não faz muito sentido algumas coisas na reforma. Então, essa é uma das críticas, mas, de fato, quando a gente fala em aposentadoria por idade, a gente tem que ter em vista que, sim, a população está vivendo mais, está tendo perspectiva de receber por mais anos o benefício, só que, qual que é essa crítica? A gente não tem que pensar só em mudar os direitos para acesso aos benefícios, a gente precisa pensar em arrecadar mais. Hoje, a arrecadação da Previdência, ela é ligada aí muito ao trabalhador ativo. Então, as pessoas precisam trabalhar de forma formal, ou ter a consciência de vou contribuir para a Previdência de forma facultativa, aquela pessoa que é autônoma, eu vou contribuir para a Previdência. Então, a Previdência Social, ela está ali amarrada com a contribuição de quem está trabalhando. Então, o que se precisa pensar é como eu faço para arrecadar mais. Em uma sociedade que cada vez mais a gente tem trabalhos informais, a gente está falando aí de Uber, a gente está falando de iFood, todos esses aplicativos que têm trabalho informal. É uma sociedade que está cada vez mais na questão de pejotização, de exigir que eu ia falar disso agora com vocês. E fora isso, afastada da contribuição. E fora isso, hoje a gente tem muitos trabalhos de pessoas que estão aqui no Brasil, mas elas prestam serviços para empresas de fora. Também. Fazem marketing para uma empresa que está lá na China, que está em Dubai. E como se exige contribuição desse trabalhador? Então, é o fato de você, a gente estava conversando nos bastidores ali sobre esse negócio da pejotização. Por quê? Porque tem pessoas que esquecem. Tem renda, mas não tem contribuição. Não. E porque você se torna pessoa jurídica, muitas vezes você passa batido. Por que o trabalhador com carteira assinada, primeiro que já vem descontado em folha. Já vem descontado. Isso aí, né? Ela não tem escolha. Aqui, eu falo senhora, menina, olha, eu Supernova, doutora. E você falando nisso, você fala, caramba, a pessoa acaba, tem pessoas que esquecem de pagar, que eu não vou citar nomes aqui, É a falta de informação, na verdade, E aí tem a questão da educação, A educação financeira, a educação previdenciária, se tivesse sido inserida, essa pessoa ela não deixaria de contribuir no momento que ela estivesse trabalhando num trabalho informal ou como PJ. Ela estaria ali contribuindo para que o patrimônio previdenciário dela, no momento que ela quiser se aposentar, estaria ali completo, para que ela tivesse uma melhor renda. Pois falando nisso, a doutora explicou muito bem, porque o fato de você... E olha, eu vou te falar também uma coisa, nós brasileiro não é fácil também, é bem acomodado, a gente acaba deixando sempre aquela coisa do jeitinho brasileiro, deixa, vai deixando, você esquece, muitas vezes esquece, também tem isso. Quando você tem a obrigação, que é o caso da pessoa contratada por CLT, ali vai ter o dinheiro, você não tem o que fazer, a gente sai dali para contribuição, do Fundo de Garantia, INSS, Então, você tem como controlar isso. E quando não tem, como você citou agora, o trabalho informal, doutora, isso leva muito a uma perda de contribuição, De caixa da Previdência. De caixa da Previdência, exatamente. E também acontece, como a gente sabe disso, existem as fraudes também, que acabam, a gente sabe, não tem jeito. Aí vai indo, você chega. Por isso que eu te perguntei, de repente você quebra a Previdência, você quebra. Eu estava vendo uma matéria, só para concluir onde eu queria chegar também, aqui dos nossos arquivos, aqui da biblioteca, eu peguei, estava falando de idade, você falando de idoso, tudo, eu peguei uma em 1916, aí estava assim, na matéria, no jornal, um acidente de carro mata uma idosa de 34 anos. Ela sabe disso. Olha que loucura. Já estamos todos idosos aqui. Você fala, meu Deus do céu, como é que pode ser idoso com 30 anos? Mas você vê como é que veio crescendo, veio a idade. A idade já era 50 anos quando iniciou, como eu falei, as caixas de assistência. Hoje nós estamos em 65 para o homem, 65 para o homem.
62 para mulher. 62 para mulher. É. Tem muitas notícias aí informando que ficou mais difícil se aposentar, né? Agora em 2004. A gente já ouviu eu já ouvi essa notícia aí correndo. Por quê? Qual o motivo? Que notícia é essa? Na verdade, não é que ficou mais difícil de se aposentar. É porque as pessoas comentam. Não, eu digo por causa das regras, da mudança toda. Mas... inclusive as manchetes falam, né? Como se tivesse as regras ficaram mais rígidas. Agora vai ficar mais difícil eu me aposentar, porque... Né? E muita gente que é desinformada, como eu, em relação a isso, né? Que eu falo, meu Deus, eu também sou completamente... Eu falei, não, então, a partir de agora, eu já pensava assim, a doutora Norma foi que falou ali fora para mim, e falou, não é assim. Entendeu? Você não vai, pela regra nova, agora vai ficar mais complicado. Não, quem estava na regra anterior ainda continua valendo, né? Sim, você pega ali a regra de transição, né? De transição. Quem estava na regra anterior. O que, na verdade, mudou, e que as pessoas falam ficou mais difícil, por exemplo, na regra por pontos. Aumentou um ponto para a mulher, aumentou um ponto para o homem. Sim. Por quê? A regra de transição. Mudou o ano, acrescentou, porque o homem vai até 105 e a mulher até 98, né? Pouco, 98, né? 90, é isso? Em 2031, né? Que é a mudança. Em 2031 a gente alcança aí a pontuação máxima para aposentadoria. E isso vai aumentando de 2019 até... A idade de 6 em 6 meses. Então, são essas mudanças que se tem. Não que a legislação mudou, a reforma já quando ela entrou em vigor, ela já tinha essa previsão de mudança de 6 em 6 meses na idade e de um ponto na regra de transição por pontos. Só para a gente deixar bem claro, quais são as principais mudanças, então, nessa regra, nessa nova regra? Olha, idade, né, que inseriu a idade, a fórmula de cálculo do valor da renda, que hoje ela é de 60%, mais 2% do que excede 15 anos de tempo de contribuição para a mulher e 20 anos de tempo de contribuição para o homem. A pensão por morte, eu não falei, ela também sofreu, na verdade, uma mudança bem grande. Na verdade, ela voltou no sistema que era anterior a 98. Porque a pensão por morte, que a pessoa estava recebendo uma aposentadoria, veio a falecer, os dependentes dela receberiam 100% do valor da renda, independente de ser só esposa e 2 filhos. Hoje, a pensão por morte, ela parte de 50%, mais 10% por dependente. Ou seja, a pessoa recebia lá R$2.000. Tem 3 filhos, 4 filhos, que seja. 10% por cada. 10% por cada, mais os 50%. Então, se são 4 dependentes, mais a esposa vai ter 100%. Mas se tiver um filho... Vai ser a esposa mais um filho, 70%. Não, mas aí... E antes era... Antes era 100%. 100%. E quando a gente fala em filhos até 21 anos, tá? Então, a partir de 22 anos, não recebe mais pensão por morte. Então seria melhor ter morrido antes, então. Infelizmente. Ou inválido. Né? Ou inválido, né? Não, eu prefiro morrer do que ficar inválido. Pelo amor de Deus, a mata acaba logo. Quer dizer, a pessoa hoje, se tivesse morrido antes, estaria... Infelizmente. Né, 100%. Agora é 50%. E 10 para cada filho? 10 para cada dependente. E, na verdade, 50% do valor que era, se a pessoa já estivesse aposentada. Porque se ela não tivesse aposentada, é a mesma fórmula de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, se ela estava aposentada ganhando R$2.000, essa esposa, só a esposa, 60% dos R$2.000. O valor mínimo é um salário mínimo, né? Então, se o valor da pensão ficar inferior a um salário mínimo, ela vai receber um salário mínimo. Se ficar inferior a um salário mínimo, digamos que ele recebia um salário mínimo, ele veio a falecer, é só a esposa. Ela não vai receber 50% de um salário mínimo, ela vai receber um salário mínimo. E para quem entrou antes da reforma... na verdade, fica essa situação também. Porque ele era 100% do valor do benefício que a pessoa recebia anteriormente. Hoje é 60%. Mas os benefícios da Previdência, exceto o auxílio-acidente, ele não é inferior ao valor de um salário mínimo.
doutora. Então, só para deixar claro, né, a pergunta foi, né, por que ficou mais difícil se aposentar em 2024? Então, na verdade, não é que ficou mais difícil se aposentar em 2024. A gente tem aí algumas regras de transição dentro da emenda 103 de 2019, que é a reforma da Previdência do Regime Geral de Previdência Social. A gente tem duas regras de transição aí que elas escalonam, né, ou a pontuação necessária para se aposentar ou a idade, né? Então, a gente tem aí a tempo de contribuição como idade mínima, então vai exigir, né, para o homem 35 anos de contribuição, para a mulher 30 anos de contribuição, uma idade mínima, né, que começou ali em 2019, né, com 56 anos para a mulher, né, e vai aumentando aí gradativamente, né, durante os anos. Hoje a gente está exigindo para a mulher 58 anos e meio, enquanto para o homem 63,5, né? Então, esse meio são 6 meses. Né? E a gente tem a por pontos também. Né? O que é a aposentadoria por pontos? A gente está somando idade e tempo de contribuição. Tá? Para o homem, 35 anos, o tempo mínimo. Para a mulher, 30 anos, exigindo-se aí da soma de idade e tempo de contribuição, né, em 2024, mais do que se exigia em 2023. Sim. Tá? Mas isso não significa que ficou mais difícil, é só projeção, né, de a aposentadoria para o futuro continua igual, e se você atingiu a pontuação lá prevista para 2023, você tem direito adquirido a esse acesso. Né? Mas as manchetes colocam, ficou mais difícil se aposentar. Mas não é bem assim, porque você também está aumentando sua idade, tempo de contribuição ali com o tempo, e sua perspectiva ela não vai alterar, né, de um ano para o outro. Você só vai ter que preencher ali um requisito a mais, uma idade a mais, mas você também está evoluindo o seu tempo de contribuição e sua idade. Então, não é que ficou mais difícil. Essa previsão a gente já tinha ali desde, né, da edição da emenda 103 de 2019. Então, quer dizer, esse aumento, né, da idade, bom, aumento da contribuição na Previdência, enfim, é devido ao aumento de vida da população. Fizeram uma regra de transição. Olha, vamos, né, para não mudar isso tão bruscamente, para a gente amparar um pouquinho essa expectativa de direito que a pessoa tinha de se aposentar. Então, vamos começar lá. A mulher, 86 pontos em 2019 e até lá 2033 ela alcança 100 pontos. O homem, né, lá em 2033, 105 pontos. Então, tem um aumento gradativo dos pontos que têm que ser alcançados aí no decorrer dos anos. Né, isso aconteceu em outras reformas, a gente tem aí regras de transição em outras reformas também. Tudo isso para que seja mais suave, né, essa alteração. Né, para que as pessoas não tenham que cumprir requisitos assim do dia para a noite. Então, a gente faz uma alteração mais suave, né? Por isso, regras de transição. Então, a partir de tal ano, a gente vai exigir, então, essa pontuação máxima. Hoje, né, a pontuação ela vai aumentando 1 ponto a cada ano, para que isso seja mais suave. Para não... Para quem já estava no sistema, né? Sim. Não sofrer tanto. Quais são as preocupações futuras da Previdência Social? Estou falando assim no caso de etarismo, natalidade, expectativa de vida, né? Eu já dei uma comentada aqui, né? Então, essa inversão da pirâmide, né? Essa inversão da pirâmide é uma preocupação muito expressiva, né, da Previdência. Então, a população está envelhecendo, né, a gente tem menos contribuições. Então, se a população está envelhecendo e a gente tem menos contribuições, isso significa o seguinte, né, quem está contribuindo hoje, né, não vai ser suficiente para bancar aqueles que ficarão cada vez por mais tempo aposentados. Se a gente fala em aumento de expectativa de vida, isso significa que da data da aposentadoria até a data do falecimento, a gente vai ter um lapso maior de recebimento de benefício.
E isso é preocupante quanto menos a gente tiver arrecadando. Né? E a preocupação está nisso, na arrecadação. Então, por isso, mais uma vez eu retomo aqui. O INSS, né, as reformas previdenciárias precisam se preocupar não só em cortar direitos, mas também como eu vou fazer para arrecadar mais, como eu vou fazer para que esse sistema ele seja sustentável. Eu tenho que receber aquilo que eu preciso pagar. Eu não posso pagar mais do que eu estou recebendo. Né? Então, essa é uma preocupação da Previdência hoje, né? De arrecadar mais para ter um sustento mesmo do sistema, para que as populações, aqueles que estão em atividade consigam pagar aqueles que estão em inatividade. Quando a gente fala de inatividade, a gente não está falando só dos aposentados. A gente também está falando daquelas pessoas que ficam incapacitadas, ainda que de forma temporária. Né? A gente está falando também daqueles que acabam muitas vezes se aposentando mais cedo por uma incapacidade. Então a gente tem aí muitos riscos que precisam ser cobertos. E a gente precisa fazer esse sistema ser sustentável, esse sistema receber aquilo que ele precisa gastar. Uhum. A proteção social tem que continuar, né? Porque quando a Previdência surgiu, a gente tinha 4% da população idosa, acima de 60 anos. Isso em 1990. Vai em 20. Vai em 20. Hoje, hoje, em 2100, ela vai ser de 40%. Em 2100? 40%? 40%. Então, é a perspectiva. É uma população, a perspectiva, né, gente? 4%. É muito grande, para 40%, né? Então, é muito grande a diferença. A forma de custeio, né, que é a preocupação e que as reformas deveriam cuidar mais, né, dessa parte do que a mudança sempre foi na parte do benefício. E quem segurou aí as reformas foram segurados, né? E hoje a preocupação e a forma de trazer aí a Previdência para a continuidade dela de proteção dos riscos, né, seria realmente aí a questão que muitos países europeus já tomaram, né, a questão de mudança não só da folha de pagamento, mas para outras tributações. A Geisla teve um artigo, né, Geisla? E a Geisla fala bem nesse artigo sobre outras formas de contribuição para a Previdência. Então tá, a doutora estava falando disso tudo, eu queria saber as estratégias, no caso, possíveis para aumentar, no caso, a arrecadação de recursos da Previdência. A gente tem uma proposta aí de emenda constitucional tributária, né, reforma tributária, muito está se falando aí, e lá na reforma tributária já está falando aí de ter uma tributação sobre bens e serviços, e isso também é para a Seguridade Social. Então a gente já tem aí um avanço, isso precisa ser melhor discutido, né? Mas o que a gente vê de tendência aí dos países europeus com relação a melhorar essa arrecadação? A gente vê aí uma tributação verde, que a gente fala, né, que você tributar aquelas empresas que emitem mais gás carbônico, aquelas empresas que poluem mais, né, elas terem alíquotas diferenciadas de contribuição e essa alíquota destinar aí para o custeio da Seguridade Social, né, sobretudo da Previdência. A gente também pode falar aí, né, em ter uma contribuição de robôs. Né? Então, o trabalhador ele está sendo substituído por robôs. A gente está aí numa sociedade informacional, falando em inteligência artificial. Né? Então, tributar este uso de robôs, né? Lógico, também não pode ser de uma forma que se torne insustentável o crescimento da economia, a utilização de robô. Né? Então, tem que ser tudo muito bem ponderado para que as atividades econômicas elas persistam e elas cresçam. A gente precisa disso na nossa economia. Hoje a gente não pode fechar os olhos que tem robôs substituindo o trabalho do homem. Então tem uma tributação por robô, a gente pode pensar nisso, em novas formas de arrecadação. O que a gente tem que pensar é que a arrecadação ela não pode estar só ligada àquelas pessoas que estão trabalhando de forma formal. E a gente precisa também conscientizar, né, os autônomos, aqueles
as donas de casa de baixa renda, né, em ter a preocupação de contribuir com a Previdência Social. Né, porque às vezes essa pessoa só lembra de contribuir a hora que a incapacidade bate na porta e a idade chega. Né, então, acho que mesclar aí, né, novas formas de contribuição e também uma conscientização da população da importância, né, de ter uma previdência social, porque o risco vem. Né, quando a gente fala de risco, a gente fala de maternidade, a gente fala de morte, a gente fala de idade, enfim. Esse risco chega. Então, é importante haver essa conscientização de quão importante é a Previdência Social. Né? E não só quando a gente fala de aposentadoria, a gente fala de incapacidade, a gente fala de pensão por morte. Né? As pessoas têm a preocupação, se eu morrer, meus filhos vão ter... Como ficam meus filhos? Então, tem que se preocupar, tem que estar ligado com isso. Então, a conscientização também é muito importante. Exatamente. Falou tudo, conscientização. Doutoras, infelizmente chegamos ao final do programa, o diretor já está aqui. Não, encerra, que chegamos ao final agora. Já está muito bom o papo, mas encerra que está chegando ao final. Aliás, chegamos, né? Eu queria agradecer, não sei se a doutora Norma quer falar alguma coisa. Acho que o que nós falamos, e a doutora Geisla finalizou agora, é conscientização, né? A conscientização para que todos tenham aí, no momento da aposentadoria, um benefício previdenciário para que o sustento não lhe falte. Perfeito. Agradeço a doutora também. Aqui, a você, a doutora Norma, a doutora Geisla. Agora eu falei certo. Né? Falou certo. Geisla. Olha, tá vendo? Acertei, não errei de novo. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa e até uma próxima. Até. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.